Olá, bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Coach de Carreiras, o seu sucesso em foco. Esse episódio que tem o objetivo de te ajudar com suas estratégias, as suas metas, com seus objetivos profissionais. Muito prazer, eu me chamo Renata Guzmão, eu sou especialista em desenvolvimento de líderes e equipes corporativas, atuo há mais de 20 anos com processos de coaching individual, treinamentos corporativos, palestras, programas de desenvolvimento. Estamos ali, ó, juntinho com as corporações, com as empresas, fazendo com que elas sejam ambientes melhores, mais produtivos, mais eficazes para trabalhar. E cada vez mais, que bom, né, gente? Muito mais empresas têm procurado por esse tipo de trabalho, por esse tipo de desenvolvimento. É o que eu falo, né? Conhecimento, seja ele da maneira que for, ou através de palestras, ou através de treinamentos, ou através de plataformas onde você oferece cursos, é, programas online, que seja presenciais, reuniões, workshops, DDS, o que você fizer, que você ofereça de conhecimento para o colaborador, é o maior e melhor benefício que você oferece para a sua equipe. A minha vida mudou desde quando, aos 19 anos de idade, eu sentei numa cadeira de auditório, de sala de treinamento, e alguém falou para mim palavras, as primeiras das que eu ouvi depois, que sucederam anos depois, que mudaram a minha vida ali dentro da empresa e fora da empresa também. Então, quando você leva treinamento para os seus colaboradores, você faz isso. E também acompanho profissionais que me procuram que investem tempo e dinheiro para que eles possam ser profissionais cada vez melhores. Uma vez que grande parte dos nossos objetivos de vida são ali, ó, atrelados ao nosso trabalho. Então, quanto mais a gente trabalha, mais a gente é recompensado, remunerado, mais a gente recebe da nossa entrega na nossa carreira. Então, tem muita gente querendo fazer isso de uma melhor forma, não só para ser próspero, ser abundante, ser bem-sucedido, mas também porque nós merecemos trabalhar em ambientes mais produtivos, em trabalhos que nos trazem mais propósitos, que nos fazem ser mais realizados. Então, meu trabalho enquanto coaching individual de carreira é esse. E esse justamente vai ser o nosso tema de hoje. Vão ser algumas perguntas e respostas sobre o processo de coaching de carreira. Há mais aí desses meus mais de 20 anos atuando com desenvolvimento de pessoas, 8 eu atuo como coach, atendendo as pessoas individualmente. Então, a gente sabe aí quais são, a gente, quer dizer, sabe não, né? Eu tentei aqui mapear quais são as principais perguntas que o pessoal faz a respeito do processo de coaching, com base nas perguntas que saem nas caixinhas quando eu abro lá no meu Instagram. Aliás, se você não me segue, meu Instagram é @RenataGuzmãoCoach, COACH, isso nós também vamos falar hoje, essa nomenclatura. As perguntas que chegam no direct, de prospecções que a gente faz, de clientes em potenciais, então aqui a gente consegue mapear as principais perguntas, as dúvidas que o pessoal tem em relação ao coach de carreiras. Aqui, se você está vendo esse episódio pelo YouTube, você pode colocar aqui nos comentários, ou se você está vendo no Spotify, tem aqui uma caixinha, salvo engano, que diz assim, o que você achou desse episódio, você pode ir lá e colocar também qual que é a sua maior dúvida, ou você também pode me achar aí nas minhas redes sociais, eu sempre deixo o link aqui do meu site, renataguzmãocoach.com.br, você pode entrar lá e conferir essas dicas que eu vou te dar aqui tirar essas dúvidas relacionadas ao processo de coaching de carreiras. Para você que pode estar vendo aí a tela, eu estou exibindo algumas fotos de clientes que passaram pelo processo de coaching individual. Muitos deles eu sei que está assistindo aqui ou ouvindo esse episódio.
Então, se você não consegue ver, não tem problema, pausa aí, tá bom? Pausa ou volta aqui depois no outro momento para você ver aí fotinhas do pessoal que já passou pelo processo. Alguns, né? Não tem aqui a foto de todo mundo, mas algumas das pessoas aí, tanto presencial quanto online, mais gente aí, ó, que passou pelo processo de coaching. Então, aqui, o que essas pessoas me buscam? Por que eles me procuram? Para desenvolver liderança, para desenvolver gestão de tempo, para saírem das suas carreiras CLT para empreender, aqueles que acabaram de iniciar numa atividade profissional, seja dentro da empresa, seja no seu negócio, e querem desenvolver essas habilidades, enfim, são pessoas, como eu falei, que buscam o seu desenvolvimento profissional. Aí também tem uma galera que é do coaching corporativo. O que é isso? É quando a empresa me contrata para desenvolver alguns de seus colaboradores. Então, assim, olha, essa pessoa, ela passou aqui pela avaliação de desempenho dela anual, e a gente viu que tem alguns gaps, né, ou seja, algumas lacunas que ela precisa desenvolver, e que apenas participar dos treinamentos, orientações, não está dando conta, ou a própria pessoa quer um algo a mais, então a gente vai lá e faz esse desenvolvimento individual da pessoa, né, vai lá dentro da própria empresa dela, né, pega lá um horário dela, tem gente que até prefere sair da empresa, não tem problema, mas é um serviço que a gente faz, o meu cliente é a pessoa jurídica, a empresa, e quem eu atendo ali, efetivamente quem eu desenvolvo, são as pessoas que estão ali dentro daquela empresa. Aí tem vários formatos, tá? Já entrando aqui, né, na pergunta e resposta. Quem paga por um processo de coaching corporativo? Quem paga? Olha, na grande maioria das vezes, é um pagamento compartilhado. Então, a empresa paga, né, me paga ali para fazer isso, parte do processo, e o colaborador paga uma outra parte. E essa parte compartilhada, eu digo para vocês que é a que eu mais gosto, porque quando apenas a empresa paga, e isso acontece também, pode, né, acontece em alguma das vezes a empresa ir lá e custear 100% do processo de coach para o colaborador, é, tem excelentes resultados, graças a Deus, na grande maioria das vezes, mas pode ser às vezes que não tenha muito ali comprometimento da pessoa, sabe aquela sensação de que assim, quando eu estou pagando eu valorizo mais? Então eu gosto mais daquele onde existe esse compartilhamento, essa divisão de responsabilidades ali no investimento do profissional, mas existem de todas as formas, tá? Às vezes a própria pessoa se compromete a pagar 100% daquilo que ela está fazendo, mesmo sendo ali dentro da empresa. Então, dessas três formas, ou só a empresa, ou só a pessoa, ou o pagamento aí compartilhado, tá? Então, quem sabe você não pode ser uma dessas pessoas aqui para estar comigo um dia nessa fotinha que eu falo que são meus cases de sucesso. Muitos deles, inclusive, vocês vão encontrar o depoimento deles, as palavras, alguns gravaram vídeo falando aí do resultado do coach, e nada melhor do que a gente saber o que é o coaching, que benefícios que ele faz, que ele traz, ouvindo quem já passou por ele. Então, vai lá, aqui mesmo nesse meu site, renataguzmancoach.com.br, tem o link aqui na descrição, você vai poder ver aí o depoimento desse pessoal. E antes aqui de entrar nas nossas perguntas e respostas, eu estou exibindo aqui algumas fotos da minha formação em coach, quando eu me formei para ser coach. Então, assim, eu sou formada em coach pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching, uma das instituições, o IBC é uma das instituições precursoras, inclusive aqui no Brasil, da formação de coaches. Eu participei de uma das últimas turmas presenciais que teve aqui na minha cidade. São mais de 180 horas de formação, são assim, finais de semana, de quinta, domingo, que a gente fica lá, das 8 da manhã até meia-noite, tem um complemento, né, de algumas atividades que a gente tem que fazer online, tem TCC, a gente precisa fazer coach entre nós, né, um faz coach com o outro, ali a gente precisa cumprir tantas horas de atendimento para nos formarmos.
Estou falando de quando eu fiz, né, a minha formação. Eu sei, eu gosto de falar isso porque a gente sabe que em todas as áreas, né, tem formações e informações, tem jeitos e jeitos. Ah, você vai lá, você pega um diploma com, sei lá, 10 horas gratuitas. Não, olha, a minha eu investi muito. Eu lembro que na época era 2 vezes o valor do salário que eu recebia. E eu não ganhava mal, tá, gente? Eu, evidentemente, depois de muitos anos trabalhando ali na minha organização, eu não ganhava mal, então foi um investimento muito alto que eu fiz, não só de tempo, mas também não só de dinheiro, mas também de tempo, e que me deu, então, a certificação. Aí, ó, quem tá podendo ver, tá vendo aí que eu tô sendo testada, né, ali fazendo o meu professor na época, Marcelo Soares, um beijo, Marcelo, tá ali testando, fazendo teste ali comigo, me mostrando como é a aplicação de algumas ferramentas na prática, alguns métodos que a gente utiliza, outras, aí ó, a gente fazendo atendimento uns com os outros. Eu não tenho muitas fotos, gente, infelizmente, daquela época, né? Mas foi em 2015, 2016. Mas tem aí então a comprovação. Eu gosto sempre de frisar que eu busquei a minha formação em coach porque a minha atividade profissional estava exigindo naquele momento que eu tivesse mais técnicas, inclusive uma certificação, para poder desenvolver as pessoas individualmente, tá? Então, assim, eu digo isso porque tem muito coach hoje em dia que se intitula coach sem ser, é coach de, eu só gravo vídeo, eu faço palestra, enfim. Eu sempre fiz palestras e treinamentos. Desde os 16 anos eu faço isso. Eu participei de grupo de jovens, sempre gostei muito de falar em público. Então, dentro da minha atividade profissional, que inevitavelmente foi a área de recursos humanos, eu fazia isso também tanto em empresas que eu trabalhava, prestava serviço CLT, quanto a outras empresas, de colegas, de amigos, de parentes que me levavam para fazer palestras nas empresas. E essas palestras, elas resultavam, faziam com que algumas pessoas que assistiam a minhas palestras vinham e falavam, poxa, isso que você está falando é tão legal, eu quero me aprofundar mais nisso, mas olha, a minha empresa não vai te levar lá. Como que eu faço para você me dar um curso? Você me dá um curso, individualmente. E eu achava isso, gente, sinceramente, com uma cara de terapia tão grande. E eu não sou psicóloga. Até a ocasião, não tinha nenhuma formação para terapêutica, para atender as pessoas. Então, e eu sempre achei muito arriscado mexer com a história da pessoa. Eu falo assim, mexer com o destino de uma pessoa. Isso é tão complicado, né? Você fazer isso sem técnicas nem nada. Se for para dar conselho, para falar faz isso, faz aquilo, qualquer um faz, né? Conselho de botequim. Mas para realmente, nada contra, viu, conselho de botequim, porque sai coisas excelentes, né? Em mesa de bar, em conversas informais. Mas ali, né, alguém procurando o meu trabalho dessa forma, então eu falei assim, olha, eu preciso me especializar. Até me lembro que tinha um cliente, eu fiz lá algumas orientações com ele, eu falei, agora eu vou até aqui, a partir daqui, peraí, segura aí que eu vou lá fazer uma formação, daqui tantos meses eu volto. E ele me esperou mesmo. Foi um dos meus primeiros clientes pagantes, que eu falo, do coaching. Porque depois que eu saí, eu fiz o que fala coach baia, né? Atendi muita gente de graça para poder treinar as ferramentas. Então, eu gosto de frisar isso, que eu fiz a minha formação em coach por uma necessidade que, né, os meus clientes que eu já tinha ali, e eu precisava daquela certificação para poder atender, e acho que vem dando certo, porque desde que eu me formei, foram poucos, assim, os períodos em que eu não tive coaches, clientes coaches. Enfim, eu conto um pouquinho mais da minha história no episódio anterior aqui chamado Por que temos tanto medo de empreender? Então eu conto um pouquinho aí como que foi essa minha transição de carreira para atender só como coaching, mas eu gosto de mostrar isso, tá? E aí, uma segunda coisa que eu queria mostrar para vocês, esse daqui não tem assim como encaixar em nenhuma pergunta, ou talvez tenha, mas eu não consegui. Mas assim, ó, essa imagem, ela chama a pirâmide dos níveis neurológicos da aprendizagem, tá? Então, todo o processo de coaching, todo o período que eu vou ficar com o cliente, nós vamos respeitar essas etapas aí do indivíduo, do desenvolvimento do indivíduo. Então, muita gente vem aqui
para o processo de coaching para mudar o quê, gente? Comportamentos e adquirir mais habilidades. No item 2 e 3 aqui. Se você não está vendo, não tem problema, tá? Eu vou explicar tudo aqui sem você poder ver. Então, a gente vem para desenvolver comportamentos, habilidades, mas antes disso, existem algumas etapas que a gente precisa cumprir. Então, o processo de coaching, as ferramentas, os encontros, o desenho que eu fiz, então, eu aprendi muitas ferramentas e eu fiz o meu processo de coaching, o processo que eu fiz é para atender todas essas etapas aí. Então, olha lá, número 1, a gente começa aqui, ó, na base da pirâmide, é o ambiente. Então, assim, de onde a pessoa veio, como que ela foi criada, quais foram os aprendizados que ela teve em relação àquele tema que a gente vai trabalhar especificamente dentro do processo dela, tá? Como que é o ambiente que ela vive hoje. Então, é o lugar onde a pessoa tá. Aí sim, ó, comportamentos. O que que ela trouxe? O que que ela vai precisar manter desses comportamentos que ela tem? Porque tem muita coisa que a pessoa vem que ela precisa manter. Aliás, né? A pessoa ela vem assim, já foi tão chicoteada, ela vem com um olhar tão negativo para si mesmo, então é muito importante que ela consiga enxergar no que ela já está acertando, que já entra ali, ó, nas capacidades e habilidades. Então, o que ela já está fazendo de bom e quais capacidades que ela precisa adquirir, desenvolver. Aí já vamos ali para o quarto, que é crenças e valores, ou seja, verdades, paradigmas, é, coisas que a pessoa realmente acredita e que pode fazer com que ela se impulsione, tem coisas que a gente acredita que nos impulsiona. Então, por exemplo, nossa, trabalho, família, espiritualidade, tem essas coisas que eu acredito que, olha, me levam sempre para frente. Mas tem coisas que a gente acredita e que nos travam. Então, por exemplo, eu não nasci para vender, eu sou sempre o último a chegar, eu nunca vou conseguir ter um resultado financeiro adequado como o meu concorrente tem. E o mais perigoso dessas que a gente fala, principalmente crenças, são aquelas que a gente não conhece, aquelas que não estão no nosso nível consciente. Então, no coach, a gente também trabalha as nossas crenças, tá? Crenças e valores. Para daí ir para o quinto e um dos que eu acho mais lindo item, que é o identidade, ou seja, quem realmente a pessoa é. Depois que ela vence as crenças dela e reconhece os valores dela, nasce uma nova pessoa. Muita gente que me conhece fala assim: nossa, Renata, você tá tão diferente. Sei lá, parece que você tá brilhando mais, a sua energia tá melhor. O que que foi? Eu descobri a minha real identidade, com quem que eu me conecto. Então, descobrir a nossa real identidade é muito importante aqui dentro do nosso processo. Depois, a afiliação, ou seja, quem são as pessoas que você tem que se conectar para chegar aos seus objetivos profissionais e, consequentemente, aquelas que você precisa se desconectar para chegar aos seus objetivos profissionais. E o último é o legado, ou seja, a marca que você deixa, qual é a sua missão de vida, qual é o seu propósito, porque no fim é tudo sobre isso mesmo, né? Qual que é a nossa missão, o que que a gente precisa deixar de principalmente positivo nas coisas que a gente faz, em especial profissionalmente. Então, antes aí de iniciar as perguntas e respostas, eu quis passar para você essa programação. Tem sessão que a gente vai subir um pouquinho, tem sessão que a gente vai baixar, mas independente, nós vamos passar por todos esses etapas aí do processo de coaching, tá? Bom, começando aqui com a primeira pergunta a respeito do processo. Renata, quanto tempo dura um processo de coaching? Então, um processo de coaching na minha prestação de serviços, tá? Porque isso depende de profissional para profissional. Então, no meu caso, o processo ele vai durar de 2 a 3 meses, desculpa, de 2 a 3 meses. O processo, ele tem que ter começo, meio e fim, tá? Não é um processo assim, eu vou ficar aqui fazendo acompanhamento da pessoa pelo resto da vida para, fala assim, para servir como muleta da pessoa. Não, a pessoa ela entra com um objetivo dentro do processo e eu vou entregá-la com aquele objetivo atingido, com o que a gente pode fazer ali dentro de 3 meses para ela atingir esse objetivo, nós vamos fazer. Por que que dura de 2 a 3 meses? Porque
Assim, a gente pode fazer uma sessão de coaching, a gente pode fazer uma sessão, sem dúvida nenhuma. É melhor uma do que nenhuma, com toda certeza. Mas é óbvio que uma sessão, ela não vai te trazer hábitos, não vai trazer a caída de consciência que você tem. Então, a gente sempre vai ter tarefas, exercícios práticos. Então, assim, uma sessão, ela vai te clarear muita coisa, mas ela não vai ter resultados efetivos no seu, aquilo que eu falei, comportamento. Então, o que eu costumo fazer é um pacote, tá? Até aí financeiramente falando, fica mais acessível, um pacote de 5 ou de 10 sessões. Então, claro, o sonho de consumo, o carro-chefe do meu trabalho são as 10 sessões. Então, 10 sessões, uma vez por semana, a gente vai acabar aí durando 3 meses. Mas, às vezes, tem gente que não está com tempo, tem gente que está meio desconfiado do processo, tem gente que não está com dinheiro suficiente já para assumir as 10 sessões, então a gente faz aí um pacote intermediário de 5, e na grande maioria das vezes, a pessoa, ela vai até estendendo, né, ela acaba até estendendo para mais 5 sessões, tá? Eu tenho clientes hoje em dia que eu atendo esporadicamente, atendo uma vez por mês, atendo quinzenalmente. Sim, tenho clientes dentro desse tipo de característica, tá? Porém, o que eu digo assim, eu atendo assim, faço esses atendimentos periódicos a longo prazo apenas depois que a pessoa passa por um processo de 10 sessões, tá? Aí ela falou, não, Renata, eu quero continuar aqui com o seu apoio, mas assim, ela precisa concluir a primeira etapa, que é a etapa mínima de 10 sessões, né? Aí sim a gente vai para esse próximo, porque senão, gente, fica aquela velha história assim, desmarca, eu não sinto a pessoa que ela tá ali, então se ela já cumpriu a meta dentro dos 3 meses, aí sim a gente pode fazer um processo um pouco mais estendido, tá? Então, o processo aí respondendo, ele dura de 5 a 10 sessões, tá? Renata, eu posso interromper o processo? Sim, você pode interromper o processo a qualquer momento. Então, assim, antes do processo iniciar, nós vamos fazer um contrato, tá? Eu e você, onde nós vamos mensurar ali nas cláusulas a quantidade de sessões que nós estamos fechando, como que é a assiduidade sua nessas sessões e assim por diante. Nunca aconteceu, gente, felizmente, ó, em 8 anos, nunca aconteceu de uma pessoa interromper o processo no meio. Quando a pessoa, ela sabe que ela quer testar um pouquinho, até por causa de tempo, horário dela, ela mesma já compra o de 5 e depois não dá continuidade. Mas de interromper o processo, nunca aconteceu. Agora, sim, digamos que ela tenha que interromper, ou por algum problema financeiro, ou por algum problema pessoal, ou por não estar conseguindo comparecer, a gente pode interromper, tá? E ali, no contrato, tem as cláusulas que respaldam nesse caso, né, se acontecer. Mas uma coisa eu digo, tá? Ninguém sai perdendo. Eu faço sempre o contrato de jeito de ninguém sair perdendo. Então, paguei pelo processo, não fiz todas as sessões, isso não vai acontecer, tá? Ai, tenho que continuar porque eu paguei todas as sessões, não vai acontecer também. Então, tem casos e casos, mas de uma maneira geral, sempre a gente vai estar contemplando esse tipo de acontecimento, então, ali nas cláusulas do nosso contrato, tá? Então, é assim que funciona. Você pode interromper, mas isso nunca aconteceu, na verdade. Tomara que não aconteça no seu caso também. Uma outra pergunta aqui, Renata, você vai me atender só apenas uma vez na semana? Então, normalmente as sessões elas são semanais, elas são uma vez por semana, ou presencial, se você estiver aqui na minha cidade ou aqui na região, ou de forma online. Então, tem clientes no Japão, na Alemanha, São Paulo, Minas Gerais, para todo lugar do Brasil e do mundo. Então, dá para ser feito de forma online também. A nossa sessão, ela vai ser semanal, às vezes até quinzenal, no máximo, tá? Mas entre uma sessão e outra, você sempre vai ficar com tarefas, exercícios práticos, metas, para que você possa colocar em prática aquilo que a gente discutiu durante a sessão. Então, a sessão vai ser uma vez por semana, mas em todo momento eu vou estar ali
através de WhatsApp, através de ligação telefônica, para te dar o apoio para você cumprir aquilo que a gente determinou nas nossas sessões, tá? Ou para qualquer outra coisa que acontecer. Faz mais ou menos um mês, uma cliente que está passando por um processo de coach voltado para a carreira, ela no meio entre uma sessão e outra, ela recebeu a proposta para fazer uma entrevista de uma vaga que ela queria muito, aliás, era um dos objetivos dela no processo, se preparar para aquela atividade. Então, óbvio, né, que eu fiz uma chamada com ela, conversamos, dei todas as orientações para ela, de acordo com o tempo dela também que ela tinha, então, você vai ter esse apoio sempre ali entre uma sessão e outra, tá? Então, respondendo aí a pergunta, você vai me atender apenas uma vez por semana? A sessão é uma vez por semana, mas o atendimento, ele vai ser contínuo e até vitalício, viu? Porque depois que a gente termina o processo, eu sempre estou ali junto com você, acompanho todos os coaches nas redes sociais, estou ali, ó, vendo, vibrando, sabendo de tudo que está acontecendo e quando eles precisam, eles me acionam, tá? Aliás, né, gente, falando ainda desses exercícios semanais, são muito importantes, porque a gente fala assim, ó, pequenas realizações são grandes passos. Então, pode ser que seja coisa simples. Ah, não sei, eu pedi para você assistir um vídeo de 15 minutos. Se você assistiu aquele vídeo, já é um passo muito grande para muitas outras coisas que você tem ali dentro do objetivo do processo. Então, fazer essas atividades, estar ali comprometido, aliás, eu adoro quando os clientes me chamam mesmo, me cutucam, me incomodam, né, me incomodam aí no bom sentido, não me deixam quieto, né, que eu digo, é sinal que aquela pessoa, ela está envolvida mesmo no processo, e que aquele processo vai dar resultado com toda certeza, tá? Renata, é coach ou coachee? Né? Como que é? Eu já ouvi falar de tudo, viu, gente? Renata, eu quero fazer o coaching com você. Tem de tudo, tá? Mas olha lá, eu vou aqui, ó, projetar, se você conseguir ver, se você não conseguir, não tem problema. Mas olha só, coaching, gente, com o ing no final, é o processo, tá? É o método que a gente vai utilizar. O coach com CH mudo é o profissional. Então, eu sou a sua coach. E o coachee, com dois Es no final, é o cliente. Então, olha lá, eu trouxe até aqui uma definição do José Roberto Marques, que é o presidente do IBC, instituto onde eu me formei, e diz assim, ó, coaching é uma metodologia de desenvolvimento humano onde o profissional coach apoia seu cliente, coachee, no alcance de suas metas e objetivos. Então, aí respondendo a diferença entre as nomenclaturas, coaching, coach ou coachee, tá? Bom, próxima pergunta aqui. Quanto custa um processo de coaching, Renata? Quanto é um processo de coaching? Então, assim, gente, nós temos, tá, vários profissionais no mercado. E profissionais com diferentes tipos de atuação, tempo de atuação, tá? Então, eu fiz aqui, ó, uma média, mais ou menos, de quanto hoje você pode encontrar um processo de coaching, tá? Uma sessão de coaching, ela varia mais ou menos aí de 150 a 450 reais. Nós estamos no ano de 2024, tá aqui hoje, no mês de maio de 2024, então eu estou fazendo mais ou menos aí essa estimativa. 150 a 450. Para ter mais ou menos uma ideia, ó, 150 reais hoje, ele equivale a mais ou menos de 5 a 8% de um salário mínimo, hoje, neste momento que eu estou falando aqui com você, tá? Então, aí você faz, ó, 150 vezes 2, vezes 3, né? Então, de 150 a 450 reais você vai encontrar uma sessão de coaching, tá? E aí, como a gente trabalha com os pacotes, né? No meu caso, eu trabalho com os pacotes. Então, eu tenho um valor da minha sessão. Eu não vou dizer aqui, gente, porque senão eu vou dizer, aqui em maio de 2024, quanto custa a minha sessão? E aí depois você vai assistir esse vídeo lá daqui 3 anos, você vai falar, mas eu vi seu vídeo falando. Não, não é isso, eu estou falando a média de hoje. A média, tá? Porque a gente pode encontrar gente que pode cobrar menos ou que pode cobrar mais. Então,
Hoje, por exemplo, eu tenho o valor da minha sessão, mas eu também tenho os pacotes. Então, por exemplo, se a pessoa ela fizer 5 sessões, então é claro que o valor da sessão individual ele cai bastante. 10 sessões, vixe Maria, cai muito mais ainda. Então, ele tem aí essa oscilação, tá? 150 a 450 hoje. Gente, no meu caso, todos os clientes que eu atendia, pelo menos assim, nós estamos em maio de 2024, quando eu falei, pelo menos em 2023, já tiveram o valor de investimento de volta. Ou porque passaram a vender mais nos seus negócios, ou porque tiveram uma promoção, ou porque tiveram aí coragem de fazer muita coisa que eles não tinham coragem de fazer, ou seja, é o que eu falo, investir em autoconhecimento é o autoconhecimento, aliás, é realmente o maior investimento que a gente tem. Então, quando você investe para desenvolver habilidades, para desenvolver o seu potencial, você com certeza tem isso de volta, como mais até do que qualquer outro investimento que você faria, na minha opinião, tá bom? Vou dizer, o que adianta você fazer um grande investimento em marketing, por exemplo, que é muito importante, eu invisto aqui grande parte do valor do faturamento da minha empresa em marketing, mas se quando o cliente chega para você, você não sabe atendê-lo adequadamente, o que adianta você fazer uma graduação aí em liderança, você consegue uma promoção, mas você não sabe lidar com as emoções das pessoas que vão estar sendo lideradas por você, então é muito importante você investir no seu autoconhecimento e o coach é uma dessas maneiras de fazer isso, porque isso vai voltar para você com toda certeza. Aliás, quando você desenvolver as suas capacidades e habilidades, você vai ver que a prosperidade, a abundância, as oportunidades de negócio, você não vai nem precisar procurar por elas, elas vão chegar até você, tá, gente? Não é papo de como fala, blogueirinho não, tá? Não é isso, é pelo que eu vejo na minha vida e das pessoas que eu tenho a oportunidade de acompanhar. Então, no caso, não é custo, tá? É investimento. Bom, próxima pergunta aqui, Renata, você só faz o coaching individual ou você faz o grupo também? Então, assim, o carro-chefe, aliás, o que eu gosto, a minha menina dos olhos, é o coaching individual. Então, quando é a pessoa, ela me procura ou ela diz um sim para a empresa dela, que parou para investir nela, que pensou em investir nela, para estar ali comigo na minha frente. Gente, uma conversa individual, é claro que ali a pessoa ela abre mais coisas para mim. A gente tem mais tempo para trabalhar as questões específicas dela. Nós temos ali no nosso contrato uma cláusula que garante a confidencialidade, o sigilo. Então, ela realmente ela me diz o que está acontecendo dentro daquele ambiente corporativo. Ela traz coisas relacionadas à família dela, à criação dela. Às vezes a pessoa ela traz uma demanda de coaching individual na parte de no coach na parte de carreiras, mas a gente vai ver que o que está pegando, na verdade, são coisas relacionadas à vida pessoal dela. Então, é o que eu falo, quando destrava uma área, gente, destrava todas as outras. Eu já casei coach, eu já separei muito coach, né? Aquilo não estava fazendo mais sentido para a pessoa, então ele acaba tendo coragem de tomar uma decisão na vida dele. Então, é claro que o individual, ele é, assim, o mais efetivo no meu ponto de vista. Mas eu também faço programas de coaching em grupo. Então, por exemplo, daqui 2 semanas eu vou estar fazendo aqui na minha cidade um encontro com 10 pessoas, então eu tenho sempre um limite aí de 10 pessoas, onde presencialmente eu vou me encontrar com elas num encontro de 1h30, e nós vamos ali abordar questões relacionadas à carreira, sucesso profissional. Eu vou aplicar ferramentas de coaching e muitos outros métodos que a gente utiliza para desenvolver. E ali a pessoa, talvez que não está no momento de investir ou não está ainda na pegada do coaching individual, ela vai estar participando também. O mais legal é que 80% dessa turma, que já está quase fechada, é de pessoas que já passaram pelo processo de coaching individual comigo. Que legal, né? Nem tive tempo de divulgar isso externamente, abrir para o público externo, porque eu já fechei com esse perfil aí de clientes, tá? E aí eu sempre estou fazendo, ou em grupo, ou online, ou presencial, então eu sempre estou fazendo esses encontros em grupos também.
Quando sobra tempo, principalmente, gente, porque o meu foco, né, principal, como eu falei, é o individual e são os atendimentos corporativos. Então, dentro das empresas, com certeza são grandes sessões de coaching em grupo que eu faço ali, claro, né, palestras, treinamentos, programas de desenvolvimento, são todos respaldados nas ferramentas de coaching aí que eu utilizo e que dá sucesso, tá? Então, tem os dois formatos, mas a minha menina dos olhos, o meu carro-chefe é o processo de coaching individual. Enfim, gente, eu trouxe aqui hoje algumas perguntas e respostas, tá? Se você tiver mais alguma pergunta, resposta para algumas perguntas, se você tiver mais alguma delas, deixa aqui. Se você também quiser conferir aqui todo o meu material disponível aqui nesse meu podcast, você vai encontrar, você vai ver falar sobre gestão de tempo, sobre carreira, transição de carreira, network, educação financeira, enfim, tudo o que você precisa ter de conhecimento, ou grande parte das coisas que você precisa ter de conhecimento para você realmente alcançar o seu sucesso profissional. Inclusive, se você quiser aqui me acionar, a gente pode fazer uma sessão de coaching experimental, só para você ver como que é a aplicação de uma ferramenta na prática. Vai ser um grande prazer estar com você nessa jornada. Um grande abraço e até o nosso próximo episódio. Tchau!